você falou sobre a mediunidade expiatória que ela enfrentou. Nesse ponto, eu gostaria de te perguntar se a mediunidade pode ser missão, prova e expiação. A gente tem que entender isso bem. A mediunidade é sempre a mesma, a intermediação. Só que ela pode se apresentar num espírito que está expiando o seu passado. Então, ela vai ter uma natureza expiatória, que é o caso da Dona Ivone Pereira. Porque a Dona Ivone tinha reencarnado logo após o segundo suicídio. Então, o Chico, em 1950, com amigos como Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares, o próprio Divaldo, que estava em visita a Belo Horizonte, eles foram visitá-la no bairro de Sagrada Família, aqui, onde ela morava, aqui em Belo Horizonte. E quando eles chegaram, ela estava com o braço quebrado. Então, eles foram recebidos com muito carinho, eles foram levar a notícia para ela que o primeiro livro dela, Memória de Suicida, estava publicado no Rio de Janeiro pela Federação. Ela não sabia, né? O livro já estava publicado. Então, eles foram dar a notícia para ela que o livro tinha sido publicado pela FEB. E eles sentaram e conversa vai, conversa vem. O Arnaldo me contou que o Chico virou para ela e falou assim: minha filha, o espírito de André Luiz está aqui conosco. E ele está me dizendo que você reencarnou direto do umbral, onde você estava depois do suicídio, recolhida lá nos Legionários de Maria, para esta reencarnação. Você veio de lá para cá, para poder se redimir. E recebeu a mediunidade. E falou para ela assim: esta obra, segundo o Espírito de André Luiz que está conosco, esta obra é a melhor dos últimos 50 anos e será a melhor sobre o tema nos próximos 50 anos. Falou assim para ela. E ela contou que tinha sido empurrada por um espírito, por isso que ela quebrou o braço. E aí foi aquela conversa gostosa, né, que muitos presenciaram. O Arnaldo me contou esse bastidor. Então a gente nota que ela tinha essa natureza expiatória, porque ela sofria, vinham suicidas, ela tinha vontade de se matar. Por isso que o Chico chamou ela de heroína silenciosa, porque só ela sabe o que ela passou. No que eu expliquei sobre o que a gente sofre, vocês imaginam uma pessoa vulnerável como a Dona Ivone, que teve 2 suicídios, porque a pessoa que tem um suicídio, ela não tem vontade de viver, ela tem vontade de apagar, né? Eu tenho um amigo que tem esses processos de suicida do passado. Eu não tenho amor à pátria, não tenho amor à família, não tenho amor a nada. Eu tenho um buraco dentro de mim, Wagner. Eu queria um botão, me fala onde está um botão off para eu desligar. Ele fica louco. Graças a Deus ele é espírita, fez tarefa. Ele fica assim: eu não consigo me matar porque eu me tornei espírita. E isso me impede, mas eu tenho uma vontade enorme de morrer. Eu tenho uma vontade de me matar. É recorrente, né? Então é muito delicado isso. Para a pessoa vencer isso, ela leva algumas existências. Não é brincadeira. Então, Dona Ivone se redimiu. Ela chegou ao final da vida dela de tanto se dedicar à obra do amor, do trabalho com consciência doutrinária evangélica, ela chegou ao final se sentindo redimida. E ela conheceu o verdadeiro guia espiritual dela, que era um iniciado egípcio. Não era nem o Bezerra, nem o Charles. Era uma entidade muito mais elevada. Ela escreve uma carta para Joaquim Alves, que era amigo dela e do Chico, para contar isso. Então ela narra, essa carta está publicada hoje pela Dona Nena Galves. Então, assim, você vê que a mediunidade é expiatória por causa da natureza do espírito. Depois vem a prova. Então, tem muito médium em prova. Muitos de nós estamos em prova na mediunidade, não propriamente em expiação. A expiação realmente é muito pesada, né? Ela pode vir nesses médios desequilibrados, que são internados, e que incorporam, e que não têm controle. Isso é uma expiação, né? Então, a expiação geralmente diz de um processo obsessivo, em que ela acaba sendo instrumento para ajudar. E se chega na doutrina espírita, aquilo vai se harmonizando, porque a doutrina espírita ele tem o condão moral de qualificar qualquer processo, dos expiatórios aos que já são sublimes. Ela sempre dá, porque, por exemplo, o Chico era missionário, mas ele estava perdido em si mesmo, atacado pelo mundo. Quer dizer, existia algum resquício aí de prova para o Chico, não é? De prova. Então o Chico se entregou. Mas quando ele encontrou a obra de Allan Kardec, aquilo foi a tábua de salvação do Chico, porque senão ele estava internado em hospital psiquiátrico, que era o objetivo do pai dele, né? Não aconteceu porque teve providências espirituais. Mas ele seria tranquilamente um desses tratados com medicação, bloqueando faculdades, etc. Então, é isso que a gente tem que entender. Não existe a mediunidade, ela se manifesta torturada,
expiatória, provacional e missionária de acordo com a natureza das conquistas ou dos compromissos do espírito, que está reencarnado para poder intermediar, entendeu?